Olá, pessoal. Eu tô um pouquinho chateada porque eu fiz aí uma gravação de uma série de vídeos e o som ficou muito baixo. Então, assim, logo no comecinho vocês não vão ouvir absolutamente nada. Aí, de repente, começa a aumentar o som. Então, eu não vou gravar de novo, tá? Porque eu falei muita coisa a respeito das tendências de 2022. Eu fiz uma tirada de uma que eu chamo de mandala tarológica, que é feita com base nas casas astrológicas. Então, tem muita fala que eu falei. Então, o que eu vou pedir para vocês é: tenham paciência e também escutem com fone de ouvido, tá bom? O fone de ouvido melhora o áudio. Não sei o que está acontecendo com o meu celular. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e desculpa. Boa noite. Então, essa semana eu vou dedicar cada dia dessa semana para falar a respeito de 2022. Então, a gente vai começar falando do arcano 22, que é o arcano, né? O ano termina em 22. Isso vai significar que esse é um dos arcanos que vai influenciar o ano. Então, aí a gente olha para a característica do arcano 22. Bom, em alguns baralhos, o arcano 22 corresponde ao 0. E em outros, como por exemplo no meu egípcio, ele é o arcano 22. Um dos motivos dessa diferença entre os baralhos está justamente na visão que o tarólogo ou taróloga, criador do baralho, tem a respeito desse personagem. Como 0, ele inicia, portanto, uma jornada, tá? E se considerarmos o 22, né? Vou até apagar aqui, né? Cobrir o número 22. Se nós consideramos o 22 como 0, o louco, ele é o início da jornada. Que jornada é essa? É uma jornada que encanta, que nos chama pela alma, pelo coração, pela fantasia, por tudo, menos o lado racional, né? A razão não está presente no arcano 22. O que é que está presente no arcano 22? As emoções e a paixão. Então, esses são os sentimentos que movem esse arcano, o louco, para a jornada que ele inicia. Ele carrega muito pouca coisa, mas aquilo que ele carrega é o suficiente para a jornada que ele vai enfrentar. Em muitos baralhos, né, nós temos o animal, que é um crocodilo, em outros nós temos um cachorro. Então, é claro, aqui está uma grande diferença. O cachorro como sendo o amigo do homem, fiel, leal. Nesses baralhos onde nós temos o louco, tendo como companheiro um cachorro, é um animal protetor. Ele, inclusive, aparece como numa forma de dar um alerta ao personagem que se aproxima muito de um abismo, de um precipício. Então, nos baralhos, né, como esse aqui, que nós encontramos o crocodilo, a gente precisa entender que essa simbologia, o crocodilo foi um animal sagrado, mas essa simbologia traz a interpretação de obstáculos. É uma viagem que eu começo não sabendo o que eu vou encontrar. Só um pouquinho. Eu posso encontrar
todos os ventos que me ajudam a ir adiante, mas eu posso encontrar também percalços pelo caminho. Mas porque o homem, o personagem, anda pelas costas do crocodilo, e aliado a isso, ele tem um bastão, que é o bastão da sabedoria, ele carrega a sabedoria dentro dele, o conhecimento, e ele carrega a paixão, como a gente já disse. Aqui, essa simbologia dele com essa roupa indica quão corajoso é esse personagem. Esse personagem é um guerreiro. Ele já conquistou muitas batalhas. E não será pequenos obstáculos que farão ele parar no seu caminho. Então, eu particularmente gosto mais, né, da lâmina de tarôs como o do tarô egípcio, porque ele traz informações, né, ligadas ao tempo. Então, esses obstáculos, eles são temporários, por conta da cor verde. Ele traz essas informações com relação ao conhecimento, à sabedoria obtida em situações anteriores, em situações de luta, em situações em que eu fiz de tudo para concretizar os meus objetivos e concretizei, porque a pele do animal que reveste o personagem é prova disso. E ele traz também uma questão de alerta que está ligado aqui ao elemento lua. Então, nós temos as fases da lua também servindo como uma medida de temporalidade, né? Então, tudo isso, como é que a gente se aplica para o ano de 2022? O que isso quer dizer? 2022 pode ser, sim, um ano atribulado, principalmente porque uma coisa que eu não falei, quando ele é a última carta, é considerada a última carta da sequência dos arcanos maiores, isso quer dizer que esse personagem, ele se volta para o passado, e aí ele percebe que vai ser necessário fazer novamente aquele caminho, porque algumas coisas importantes ele deixou para trás. E com relação a isso, 2022 vai ter a tendência de trazer para nós situações que se iniciaram há um tempo atrás. Nesse ano de 2021, até antes, isso não importa. Que situações são essas? Normalmente, a 22, ela traz para nós um sentimento de nostalgia. Então, na verdade, são situações que vão nos favorecer. Por mais difícil que elas possam ser aparentemente, elas nos favorecem. As situações do passado, elas não voltam tal e qual foram concebidas no passado. Por conta do apelo do novo que está embutido na carta 22, porque ela é um fechamento de ciclo, existe a possibilidade de novas roupagens. Então, aqui, nós vamos ter um ano, né? A palavra fechamento de ciclo é uma palavra importante. Então, muitas situações que vão retornar para que a gente, né, se vê frente a frente com essas situações, talvez sejam situações de encerramento de ciclo. Por quê? Por causa justamente da possibilidade de se iniciar uma nova fase. Então, o início dessa nova fase não será no primeiro semestre de 2022, isso com certeza, mas pode ser que a partir do segundo semestre a gente se veja
em situações novas, né? Vou aqui dar um exemplo, né, que me ocorreu agora, que aí vai ser muito fácil da gente entender. Será um ano de eleições, então nós temos um fechamento de ciclo com relação ao atual mandato de presidência. Nós vamos voltar a passar por experiências muito conhecidas entre nós, que é justamente a experiência do voto, e existe a possibilidade, sim, de um novo ciclo. Só que esse novo, ele não começa efetivamente em 2022. Tal como as eleições, nós podemos saber que o novo virá. Então, se não me engano, o segundo turno das eleições é no mês de outubro. Então, na verdade, é só em janeiro que a presidência ou o novo presidente, enfim, o eleito, tomará posse na presidência. Então, nós temos novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, tá? Então, é justamente o prazo que a 22 nos coloca, de 3 a 4 meses. Aí se inicia a nova fase. Isso já é uma dica para vocês, com relação às situações que vocês finalizem durante o primeiro semestre ou segundo semestre de 2022. Vai ser um período, por ser 22, nebuloso. As coisas não serão tão claras. E para isso vai depender muito o que a gente soma, 22, nós teremos o 4. Vai depender muito do nosso gerenciamento, da nossa capacidade de administrar as situações, como se, imagine uma névoa, uma neblina muito espessa, e eu tenho que gerenciar a minha situação de vida, seja ela material, pessoal, afetiva, profissional, não tendo muita certeza das coisas, porque 22 é exatamente isso. E aí eu vou precisar da minha capacidade de planejamento, de minha capacidade de administração e de gerenciamento das coisas, para que as minhas situações, os meus objetivos se concretizem, para que eu tenha desenvolvimento, para que eu tenha progresso. Então, 2022 é um ano que a gente vai precisar arregaçar as mangas para trabalhar, para conseguir concretizar as nossas metas, tá bom? Agora, tendo esse panorama em vista, eu vou começar a tirada, a leitura, baseada nas casas astrológicas. Então, a cada dia, a gente vai ficar sabendo mais de uma casa astrológica mesmo, né? O que aguarda 2022 pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse no meu vídeo anterior, essa semana será dedicada a gente descobrir, pelo meio do tarô, as tendências para 2022. Eu tô fazendo uma tirada, um método de tirada baseado nas casas astrológicas, e aí eu vou mostrando para vocês o que saiu, tá? Normalmente eu jogo um arcano maior, que vai influenciar aquela casa, e 1 a 2 menores. Então, para a primeira casa, que é a casa do eu, né, da personalidade, da nossa personalidade. No coletivo é o povo, né? Somos todos nós representados na casa 1. Então, a gente sai com a energia da lua. A energia da lua na casa 1, ela traz informações, mensagens que apontam para dificuldades, limitações. Não gosto da palavra problema, mas talvez desequilíbrios. Nós estamos saindo de 2020 com um sopro de esperança,
com relação a tudo, com relação a emprego, moradia, comida, mas, ao mesmo tempo, nós estamos passando por uma situação, em termos estruturais, em termos materiais, muito difícil. Então, nós entraremos 2021 com a pulga atrás da orelha, tá? Ainda mais, né? Sendo 2022 regido pelo arcano 22, a mensagem que a Lua nos dá é justamente essa, né? De nós não sermos impulsivos, da gente pensar. Na verdade, não é nem pensar, é sentir aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos realizar, onde apostar a nossa energia, os nossos esforços. Nós trabalharemos durante esse ano com esses dois personagens, com a descoberta de potencialidades, mas também com o estar face a face com as nossas limitações. E nós precisaremos saber qual será o momento certo para acatar, assumir as nossas fragilidades e qual será o momento certo para investir nas nossas potencialidades, tá? É um ano que, por mais difícil que possa ser para nós, né? Ele é um ano que vai trazer uma certa recuperação. Então, nós podemos ainda sentir que as coisas ainda vão ficar mais difíceis, mas mais difícil do que 2022, parece que não será. Claro que a gente precisa fazer a nossa tarefa, né? E o que é a nossa tarefa? Colaborarmos, estarmos efetivamente juntos. Então, o trabalho voluntariado, as associações, as cooperativas, né? Tudo isso vai ser de imensa ajuda para que a gente saia do fundo do poço, para que a gente efetivamente comece a perceber que estamos galgando degraus, né? A casa 2, ela vai falar dos nossos valores, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista também, principalmente, eu diria, como a gente ganha e como a gente gasta o dinheiro, tá? E a energia que sai nessa casa é a da torre, portanto, precisamos efetivamente ter os dois pés no chão. Não acreditar em possibilidades, não acreditar em propostas que possam ser muito mirabolantes, né? Guardar aquilo que a gente conseguir guardar, tá? E planejar, tá? Nada, né? Nem investimento não deve ser feito sem uma pesquisa séria, sem ir atrás, talvez até de um especialista, para que possa lhe orientar melhor. Existe a possibilidade, a gente falando, globalmente falando, não é muita pretensão, mas em nível do que estamos vivendo aqui no Brasil, da gente ter uma quebra bastante grande com relação a essa parte de empresas, enfim, podemos ter mudanças, algum tipo de mudança aí que vai nos afetar diretamente. A questão de como a gente ganha, né, o dinheiro
A gente sabe que tá difícil, 2022 vai continuar assim. Então, a gente não pode criar expectativas de que, eu não tô gostando desse emprego, então eu vou sair daqui, porque daqui a uns dias, a um mês ou dois, eu vou conseguir outro. Não será assim tão fácil, né? Nós temos casos e casos, há pessoas e pessoas. Essa aqui é uma tirada bem geral, bem coletiva, e dentro do coletivo, o que ela está dizendo é justamente isso, né? Cuida, né? Planeje, ponha na ponta do lápis. As coisas não, segundo o arcano menor, as coisas ainda não serão tão fáceis. A gente tem esse personagem carregando esse animal, que significa, olha, são as dívidas, a dificuldade de se efetivamente comprar aquilo que eu preciso comprar, mas eu colocando tudo na ponta do lápis, eu vou conseguir passar por esse ano. Eu vou conseguir me desenvolver, eu vou, de certa forma, conseguir progredir. Principalmente para aquelas pessoas que têm algum dinheiro, pensa em investir, não invista sem falar com algum especialista. Porque como existe essa possibilidade de quebra, de desmante, de desconstrução em termos de empresas, você, de repente, pode investir em alguém que, de repente, quebra. Então, para qualquer tipo de investimento, faça pesquisa, tá bom?